Hello, como é que nós estamos? Estou a falar para você que está a ver isso no replay. Sim, porque vamos estar ao vivo aqui a falar um tema espetacular na nossa série de lives Desconfinando o Tempo. Portanto, você que está no replay, assiste até no final. Vai ser uma live fantástica com uma convidada muito especial. Vamos falar sobre empoderamento feminino. Então, você precisa estar até o final. Vamos assistir, vamos curtir, vamos comentar, vamos partilhar, ok? Estamos aqui nessa noite maravilhosa, mas não sei que horas você está a assistir, se é de dia, de tarde ou de noite. Eu espero que você goste. Foi feito com muito carinho, muito especial, para que você curta e cresça e desenvolva. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série Desconfinando o Tempo. O que vem a ser essa série, Gustavo? Por que desconfinar o tempo? Porque num período de pandemia, e eu não sei quando é que você está a assistir isso, nesse momento estamos num período de pandemia, e estamos num período onde as pessoas estão em confinamento. Aqui em Portugal, estou a falar de Portugal. Aliás, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo de Zousarte. Estou aqui a falar de Portugal. Sim, e aqui nós estamos em fase de desconfinar. Em outros países estão numa fase mais regressiva, estão a confinar. E aí, muitas das vezes, vem aquela famosa pergunta: e agora? O que eu vou fazer para conseguir utilizar o meu tempo da melhor forma e conseguir conquistar com o meu tempo tudo aquilo que eu desejo? Então foi a partir daí que surgiu essa série de lives, sempre às quintas-feiras, sempre à mesma hora, com um convidado ou uma convidada muito especial. A convidada de hoje vai falar sobre um tema muito importante, cada vez mais importante, chamado empoderamento feminino. Portanto, vamos chegando e vamos falar sobre isso. O que vem a ser esse empoderamento feminino? Por acaso, é algo que está cada vez mais em vogue, cada vez mais falado. Isso é muito bom, isso é muito importante. Então, em conversa com essa minha amiga, eu falei, tá, temos que trazer esse empoderamento feminino para o desconfinar o tempo. E nós já vamos descobrir hoje o porquê de nós falarmos de empoderamento feminino num período de desconfinamento de tempo. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que casa desconfinar o tempo com empoderar-se? Portanto, boa noite Sofia, boa noite Maria, sejam muito bem-vindas. Uma live muito especial aqui nessa série Desconfinando o Tempo. Portanto, já vou começar a pedir esse favor. Estão a ver aqui o aviãozinho, carreguem nele, vai subir várias pessoas. Cliquem só naquelas que tem uma bolinha verde e tragam para cá. Hoje a live é muito especial com uma pessoa muito especial que é a Maria Forte. Só o nome dela já é poderoso. Boa noite, Maria Forte, seja bem-vinda. Boa noite, Filipa. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. E é com muito a honra e muito orgulho que toda semana trazemos aqui como desconfinar o tempo. O que eu posso fazer no meu dia a dia para potencializar a minha forma de encarar o meu dia? O que eu posso fazer no meu dia para conquistar um patamar a mais? Por quê? Porque nós estamos aqui exatamente para construir cada vez mais coisas, para desenvolver cada vez mais coisas e para evoluir, desenvolver o nosso pessoal, desenvolver as nossas capacidades e também desenvolver as nossas possibilidades. Cada dia é uma nova oportunidade. E hoje, com muito orgulho e muita honra, e é mesmo esse nome, muita honra, eu tenho uma convidada muito especial chamada Maria Forte. Maria é uma grande amiga, já de muitos anos. Eu já nem sei quantos anos, ô Maria, depois vamos conversar sobre isso, ok? E em conversa, já tinha começado a desenvolver essa série de lives, mas desde o início já tinha convidado a Maria, falar agora eu não consigo, vamos orientar aqui um tempo. Então, marcamos um dia hoje, um dia magnífico, um dia espetacular, que eu trago com muito amor e com muito carinho. Portanto, eu vou convidar aqui a Maria para ela um pouco desse poder, desse empoderar, dessa capacitação que teoricamente deveria existir desde que nós nascemos.
Boa noite, Maria. Seja muito Olá, bem-vinda. tudo bem? Boa Tudo noite. ótimo. Que prazer, que honra tê-la aqui comigo. Tão bom, mesmo muito bom. É algo que eu já estava há muito tempo a desejar que você estivesse aqui comigo. E agora conseguimos, o que é uma coisa magnífica, fantástico. Nunca é tarde e é sempre hora para nós conseguirmos estar juntos. Boa noite por cá Aliás, chegar. Diga, diga. sim, eu acredito que nada acontece por acaso e tudo acontece no tempo certo. É isso. Portanto, é verdade que já tínhamos abordado esta possibilidade, mas eu acredito que tinha que ser hoje. E aqui estamos nós. Antes de Tão mais, bom. um bem-aja pelo convite, Gustavo. É um privilégio. Eu que Obrigada. agradeço imenso, imenso mesmo, do fundo do coração. Queria muito estar aqui. É uma pessoa que eu gosto mesmo de paixão, uma pessoa, uma amiga que eu tenho no coração. Maria, já há muitos anos, nosso destino se cruzou nesse caminho da vida. É uma pessoa que tem uma empatia muito grande. Gosto muito do trabalho dela. Aliás, quem não conhece, Maria Forte 007, ela depois explica o porquê do 007. Ela traz conteúdos brilhantes, quer no seu Instagram, quer no seu Facebook. Portanto, é uma pessoa que vocês têm que seguir. É uma pessoa que vai trazer muita coisa boa para vocês. Então, Maria, primeiro, mais uma vez, obrigado. Obrigado por estar aqui. Eu é que Hoje agradeço. nós temos aqui esse tal conteúdo de empoderamento feminino. Quando eu lancei esse tema, algumas pessoas me perguntaram, mas Gustavo, o que isso tem a ver com desconfinar o tempo? Eu falei, pá, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Empoderar-se, e aí nós focamos aqui no feminino, até porque a sua maior audiência é o público feminino, a minha maior audiência é o público feminino, né? A mesmo sabendo que nós também temos o público masculino, e que se tiverem homens aqui, e espero que estejam, isso serve para vocês. Agarrem isso como uma oportunidade de aprendizagem. Okay? E mulheres, agarrem isso com todas as forças, unhas e dentes e construam isso a partir de hoje, se vocês já não estão nesse caminho. Okay? Porque esse caminho começa, ou já deveria ter começado quando vocês eram criancinhas. Né? E esse caminho de empoderar-se, de construir aquilo, não vamos aqui só falar em termos daquilo que é igualdade, de oportunidades, aquilo que é o paradigma do próprio feminino em relação ao mundo muito machista ou muito masculinizado, mas sim tudo aquilo que são as potencialidades de construir dentro da sua autoestima, dentro do seu autorreconhecimento. E eu vou, obviamente, deixar isso depois para Maria, porque a parte dela não é a minha. Eu tive a estudar um pouco e ler um pouco mais sobre essa área para conseguir construir aqui um pouco essa introdução e podermos estar juntos. Maria, por que 007? Bom, eu na altura confesso que quando fiz o registro não estava disponível a Maria Forte. Provavelmente se tivesse estado, eu até teria assumido que era Maria Forte. Contudo, quando precisei de colocar algo mais para que o nome fosse aceito, não pensei duas vezes. 007, não na questão do James Bond, embora Pois não. primeiro é efetivamente uma analogia que também tem essa força, não é? Quando tu crias gatilhos que as pessoas podem associar a algo, a maioria das pessoas, quando eu digo o meu mail, quando eu falo no nome, as pessoas sorriem. Logo eu estou a criar um estado na pessoa. E, portanto, isso sem dúvida que me dá-me avanço, como eu costumo dizer. Contudo, para mim o número 7 tem uma força muito grande. É um número místico, não é? Não é ao acaso que o nosso Cristiano Ronaldo manteve e, portanto, tem esse número. Não é de todo ao acaso, e é um número que realmente são as 7 maravilhas do mundo, não é? São as 7 ondas, são 7 cores do arco-íris, portanto vale a pena pensar nisto. E eu trabalho um pouco também em tudo aquilo que realizo, procuro muito a analogia deste número e coloco-a na minha vida, sem dúvida. Certeza. Dias da semana, portanto. É verdade. E quando nós começamos a trocar mais ideias, mais em termos profissionais, né?
E aqui eu conheci a Maria num contexto, num tipo de contexto onde eu trabalhava com crianças com patologias neurológicas, né? E a Maria estava sempre presente nesse local, que era uma associação de paralisia cerebral, na cidade dela. Aliás, eu nem apresentei a Maria, que absurdo. Maria Forte, esse poder de mulher, né? Essa pessoa maravilhosa que traz para nós aquilo que é o desenvolvimento humano na sua raiz. Né? Ela é publicitária na sua base, né? Marketing mais precisamente na sua base, né? Mas começou a desenvolver essa parte do desenvolvimento humano muito forte, e foi a partir daí também que eu conheci a Maria, e mais próximo, se calhar um ano e meio mais ou menos, nos aproximamos mais em termos desse trabalho de desenvolvimento humano, que eu comecei a procurar pessoas que obviamente fossem minhas mentoras, né, de vida, e que ao mesmo tempo que eu pudesse ajudá-las de alguma forma. E foi mesmo assim, né, Maria? Eu falei, alguma coisa me diz, eu preciso ajudar a Maria num processo qualquer. Então, isso bateu muito forte, e foi dentro disso que a gente acabou por se aproximar mais nessa vida de desenvolvimento humano. Que ainda vamos construir muitas coisas, fiquem ligados, que isso daqui para frente vai ser sempre algo a desenvolver. Vocês ainda vão nos ver juntos a ajudar pessoas. E essa é uma das nossas principais missões de vida, né? Então, Maria Forte, traga um bocadinho mais de nós, de quem és tu, esta mãe de 4 lindas meninas. Verdade. Esse é o meu maior legado, sem dúvida. Sou mãe de 4 raparigas, e esse é o meu legado. De facto, eu conheci-te há uns anos na PPC, foi num formato diferente. Contudo, acho que sempre houve essa empatia, primeiro porque admirava imenso o trabalho desenvolvido na instituição, e particularmente também por ti. Cheguei-me inclusive a envolver na própria instituição e em algumas ações, e portanto nasceu isso. Depois voltámos a cruzar, portanto fomos mantendo um pouco esse contacto, e sem dúvida eu acredito que, embora é um clichê, não é, mas que serve para muitas vezes refletir de que nada acontece por acaso, e que muitas das vezes, quando acontecem coisas que às vezes até nem são tão positivas, nós achamos que, mas porquê? Mais tarde, quando olhamos, pensamos que afinal era daquela forma que tinha que ser. Portanto, eu acredito também que é assim, mesmo em relação a nós. E eu sabes que eu quando fiz o meu curso, eu formei-me no IPAM, no Porto, e na altura vou-te dizer que, sem dúvida, o marketing, portanto, trouxe-me esta necessidade de eu conhecer melhor as pessoas, porque uma das áreas que nós tínhamos precisamente que trabalhar era muito o comportamento dos consumidores, era o porquê. Porque é que por detrás da estratégia que era construída, uma marca, nós tínhamos que efetivamente testar, estudar o perfil das pessoas. E uma das coisas que eu tinha e fui tendo ao longo dos anos era alguma sede, alguma fome em relação a perceber esses conceitos e na prática como é que as pessoas realmente funcionavam, porque é que escolhiam aquilo em detrimento do outro. E, portanto, já em Leiria, eu sou natural da Figueira da Foz, mas estou a morar em Leiria desde 2005, e a verdade é que, portanto, acabei por me cruzar, portanto, com alguém da área do desenvolvimento humano, e eu pensei, fogo, está aqui a minha resposta. E foi uma lucidez tão grande que nesse dia eu entendi realmente uma série de coisas, e algumas, mas era só o começo, porque na realidade, quando tu inicias este percurso, não é, de autoconhecimento, de perceber melhor o ser humano, é um trajeto sem volta. Não tem volta. Acima de tudo, e aliás, e foi isso que eu fiz, sabes que tu há pouco dizias, e é verdade, o meu público é essencialmente feminino, sem dúvida, embora eu também tenha felizmente pessoas do sexo masculino que se calhar, ou porque a mensagem acaba por ser cruzada, não é? Não há bela sem senão, mas eu gosto muito de questionar às vezes as contrariedades. Aliás, sabes que a minha mãe, quando eu era mais jovem, dizia que eu era a advogada do diabo. É uma expressão muito pesada, mas eu hoje entendo que é um bocadinho esse questionamento, sabes? Eu gosto muito de
eu não gosto muito de ter as coisas pela forma como se me apresentam. Eu gosto de ter gosto de questionar, gosto de entender, tudo é dual, então eu gosto de ver e entender essa dualidade. O E o porquê por trás. desenvolvimento tem trazido isso, sem dúvida. Existe sempre um porquê por trás das coisas, né? E essa busca constante, por isso que a gente fala que é um caminho sem volta, não é que seja um caminho ruim, ao contrário. O melhor investimento que nós podemos fazer na vida é no nosso próprio desenvolvimento, né? O maior investimento que nós podemos fazer na vida é conseguir olhar, aliás, até uma filosofia japonesa chamada Kaizen, né? Que é a melhoria contínua. Todos os dias você fazer um bocadinho melhor do que eu fiz ontem. Completamente. Então, a busca do desenvolvimento pessoal surge muito dentro desse aspecto. E aí, Maria, para você, e vou começar pelo final, o que casa esse tal empoderamento, esse tal, e vocês vão perceber o porquê desse tal, né? Porque agora virou um nome chavão para muita coisa e tem muito mais coisas do que só o nome, ok? O que casa esse nome, esse tal empoderamento feminino com o tempo das pessoas? Sabes que eu confesso que quando nós temos que falar de empoderamento feminino, e eu na altura repensei um pouco a temática, porque eu entendo que nós, quando precisamos de chamar a nós algo, é porque ele é inexistente. É como falar de inclusão, não é? Se nós temos que falar nela é porque ela não existe. Exatamente. E eu confesso que foi algo que foi um trabalho meu. E se calhar porque eu sou mulher, não é? Porque também fiz parte, eu sou parte desse empoderamento e isto leva-me, por exemplo, à questão de como é que nós comemoramos as coisas, como é que celebramos, não é? A questão, por exemplo, do Dia Internacional da Mulher, que passou a ser Dia da Mulher, que passou a ser uma noite de saída com as amigas e que passou a ser, inclusive, uma desculpa para sair de casa. E eu não queria, é assim, é a escolha individual. Eu não sou feminista, eu não defendo, eu não faço parte de uma instituição de defesa pelas mulheres, nada disso. Eu apenas partilho conhecimento que me ajudou a mim no meu processo de crescimento e continua a ajudar enquanto mulher, enquanto o papel que eu assumi na sociedade. Um papel de quem já esteve casada, de quem é mãe, de quem quer, de quem define objetivos, de quem tem tido os desafios da vida e de quem se quer afirmar e acredita. A determinada altura eu percebi que eu não podia mudar o mundo, mas eu podia fazer uma coisa, que era mudar o meu mundo, e com isso eu influenciava as pessoas que estavam próximas de mim. E essas primeiras pessoas que eu influenciava, gostava, era quem? As minhas filhas. E se eu deixar que seja um testemunho mais às minhas filhas, eu terei com certeza feito, dou-me por feliz. Eu efetivamente hoje, e como tu dizes, teoria de Kaizen, 1% a cada dia, significa que eu amanhã vou querer um pouco mais do que hoje. Então eu comecei a olhar para este trabalho e pensar assim, espera aí, tu podes fazer mais do que aquilo que fazes para ti, e se calhar já podes ajudar a pessoa que está ao teu lado. E foi assim que eu fiz, quando percebi que quando comecei a detectar que tudo aquilo que eu trazia à minha pessoa e testava, eu não acredito que seja possível tu testemunhares o que quer que seja sem o teres vivido. Porque à partida, a minha credibilidade, mas isto é uma crença minha, confesso, e então eu comprei essa crença, eu tenho muito eu tenho o hábito, mesmo quando dou formação, brinco um pouco com isso, vocês têm um livre-arbítrio, vocês ou compram esta crença ou não compram, e eu comprei esta crença de acreditar nisto, e isto levou-me a quê? A eu trazer à minha vida o teste de pensar, de querer mais, em cada desafio, houve dias de achar que eu não tinha solução para o depois. Houve momentos em que eu pensava, e agora? E eu pensava, tu tens que colocar em prática aquilo que aprendeste. Porque se tu queres ajudar pessoas, e se tu não o fizeres contigo, tu não vais conseguir ajudar pessoas. Então, foi isso que eu fiz, eu desmembrei-me um pouco, não é, ao longo, e ainda vou fazer mais, porque, aliás, se eu achasse que estaria no fim da linha, sabes que
às vezes a questão do mentor, não é? Do ser mentora, e eu uso muito a expressão menos coach e mais mentora, não tem a ver com a questão de olhar como uma espécie de ovação, nada disso, mas apenas no processo, porque me envolvo mais, porque efetivamente o coaching, o processo, acaba por dar algumas ferramentas fundamentais, mas em determinados momentos, até por outras formações que eu tirei, eu entendi que eu poderia ajudar no processo da pessoa e aí eu entraria num processo de mentoria. E só por isso é que eu uso mais a palavra mentora, porque quando tu te colocas num pedestal ou achas que efetivamente chegaste ao fim da linha, o que é que estás cá a fazer? Então deixa de fazer sentido. Voltando ao empoderamento, e porque não estou de forma nenhuma... para mim o empoderamento feminino é realmente eu, à minha medida, dentro daquilo que é para mim, porque o empoderamento é uma palavra que vem, portanto, do Brasil, que foi muito forte, e mesmo o empowerment, não é? Eu acabei por usar nessa medida, porque eu acho que ela de facto tem outra força, é tu atribuires a cada pessoa, neste caso, no que respeita às mulheres, tá? Que é um ciclo e é sem dúvida, atendendo àquilo que nós ainda mascaramos, percebes? E há esta... Sabes que eu entendi há uns anos atrás, de uma forma até pacífica, que eu, sendo mulher, tinha uma condição desprivilegiada no mundo do trabalho. Ou seja, eu entendi isso muito cedo e levou-me a tomar uma decisão que eu hoje sou muito grata por ela, que foi de trabalhar por objetivos. Então isso fez com que eu não estivesse tão dependente de uma situação de chefia, de organização. Porquê? Porque eu dependia muito do meu trabalho. Eu, quando fiz isto foi porque eu não queria depender muito do resultado alheio, e eu sabia que se eu dependesse de mim e pudesse realmente, no fundo, desenvolver o meu trabalho, eu acabaria por talvez ter mais resultados e a trabalhar para isso. Isso levou-me a ter ser um pouco privilegiada na medida em que não tinha aquela questão do chefe, da pessoa que me levasse a sentir o que muitas pessoas sentem. E claro, atenção, isto às vezes também acontece em relação a homens, mas nós vamos criar aqui não é? Vamos ser o consenso e desde muito cedo basta olhar para a história, e eu agora vou aqui abrir basta olhar, por exemplo, para o Walt Disney, que eu admiro, que eu amo, que eu adoro, e que tenho 4 filhas e que desde muito pequena, não é? Eu acabei por consumir. A analogia da princesa é a mulher dentro da torre fechada à espera do príncipe. Um conceito quase de submissão, de espera, de limitação. Isto daria pano para mangas, como é óbvio. Com certeza. Não que eu contrarie, eu acho que quem defende, no que se respeita a uma história de princesa, em alguns momentos parece-me bem, contudo nós estamos aí para as nossas crianças. Porque as metáforas, como tu sabes, são conceitos demasiado fortes, não só nas crianças, como até ressignificar crianças em adultos. E, portanto, isso eu uso muito a história, mesmo nos meus conteúdos, quando escrevo, e portanto, faço e filo durante muito tempo com as minhas filhas. E procuro sempre, lá está, a tal dualidade. Pode haver a mulher que esteja na torre à espera do príncipe encantado, como pode haver a mulher que vá em busca ela, que se monte no cavalo e que efetivamente vá ela em busca do príncipe encantado. Portanto, acho que a determinada altura a própria Walt Disney fez isso com algumas histórias, não tanto. Começou a mudar, começou a modificar em relação a isso. Assim. Mudou algumas. Portanto, eu acredito que este empoderamento feminino, na realidade, vem trazer ferramentas para que a mulher olhe para ela por ela e não numa necessidade de se impor, porque depois também tivemos aqui, obviamente, contextos de imposição, de exteriorização, enfim, crenças à parte, passa apenas pelo trabalho de auxiliar mulheres que, tal como eu, se querem assumir, querem ser bem resolvidas, querem ser mulheres com M grande, porque não há só homens. Com certeza. Estou a travar um pouco aqui. Não sei se Maria, tudo bem?
Travou um bocadito aqui. Não sei se foi comigo ou foi consigo. Não faço a mínima Não ideia. interessa. Mas E está na tudo bem. verdade, Continuamos. na verdade, será efetivamente encontrar soluções para, no fundo, através também desse percurso que eu faço, desse auxílio. Sabes, houve alturas na minha vida em que eu me questionava, mas era meu, não pela pessoa que eu tinha ao meu lado, muito pelo contrário, porque felizmente não tinha, eu não vivia esse lado, mas que era eu colocava em mim essa pressão de 8 horas de trabalho ou mais, ser mãe, dona de casa, amante, faxineira, cozinheira, mãe de filhas, mãe de quem tinha ao meu lado, mas não era porque me impunham, era eu própria criava essa imposição em mim. Porquê? Porque culturalmente, ou seja, eu fui educada numa concepção desta cultura. E nós temos, infelizmente, ainda alguns clichês de expressões que, como alguns que já usei. E, portanto, e foi nesta minha descoberta de tomada, no fundo, ser bem resolvida comigo mesma, não numa imposição de querer demonstrar ao outro, mas de realmente poder decidir por mim, decidir em função daquilo que eu desejava, dos meus objetivos, da minha conquista pessoal, de entender que eu poderia gostar de mim antes de outra pessoa, porque se eu não gostar de mim, eu não vou poder gostar do outro, muito menos das minhas filhas. E isso não fazia de mim uma pessoa egoísta, que o facto de eu cuidar de mim e gostar de me cuidar não era porque me andava a mostrar a outros, mas porque era para mim, é um benefício, é um direito. Portanto, foi nesta descoberta que eu, sem dúvida, passei a focar muito da minha aprendizagem. E depois, porque também tenho tido a sorte de ter tido no meu caminho, maioritariamente mulheres que vêm ter comigo, até antes de eu assumir este processo a nível do empoderamento feminino, de me poder pedir auxílio. Portanto, acabou por definir também e me ajudar a decidir que este era o meu trajeto, que era um pouco, fazia parte do tal legado de deixar e de ajudar o próximo, neste caso a próxima também. Com certeza. É um pouco aquilo que eu bato sempre nessa tecla e vou continuar batendo nessa tecla. Nós só temos uma coisa na vida e por que nós viemos para esse mundo, que é para servir o próximo. Esse é um princípio básico do ser humano. O ser humano que não compreende isso não está aqui a fazer nada. Está aqui a literalmente dar murro em ponta de faca, a esperar que chegue a sexta-feira para curtir um certo fim de semana que dura tão rápido e ele fala já é segunda-feira e assim passa o tempo e passa a vida nessa roda viva. Quando nós compreendemos que o facto de nós podermos servir ao outro e podermos nos doar ao outro, e quando a gente fala em doação, nós não estamos a falar só em termos financeiros, né? O transbordar para o próximo tem a ver com você poder apoiar o outro de alguma forma, seja ela em termos de uma palavra, seja ela com o seu tempo para ajudar em termos de voluntariado, quer seja em termos de caridade, quer seja em termos de qualquer coisa. Então, o transbordar na nossa vida para o outro é algo magnífico. E o maior beneficiário somos nós sempre. O crescer em relação ao outro, nós estamos a crescer principalmente para nós. E eu falo que a minha audiência também maioritariamente é feminina. E o que eu trago aqui é gestão do tempo e inteligência emocional. E por que esse tema, essa área, puxa mais, ou as mulheres têm mais interesse do que os homens, ou pelo menos olhando percentualmente dentro daquilo que é a minha audiência, percentualmente eu tenho mais mulheres do que homens. Por quê? Porque as mulheres, primeiro, eu não vou dizer que eu sou um feminista, mas eu sou uma das
poucas pessoas fiz uma formação maravilhosa, qualquer coisa como 15 anos atrás, chamado Igualdade de Oportunidades. Você pode imaginar quantos homens tinham naquela sala. Eram para aí 30 pessoas e eu tava essa semana falando com uma colega minha, porque na minha cabeça eu tinha que eu era a única pessoa, o único homem naquela sala, mas não, afinal éramos três, né? Três seres iluminados que estávamos naquela sala de 30 pessoas, né? Mas o igualdade de oportunidades tem a ver com o potencializar-se dentro das condições que nós temos. E é um pouco aquilo que você falou, é o se permitir. Ah, eu faço isso por quê? Porque eu quero. Não é porque ninguém me impôs. Não é porque eu estou à espera do príncipe num cavalo branco para me salvar. Não, é porque eu quero. E o facto de eu querer permite-me eu orientar depois as coisas consoante aquilo que são as minhas possibilidades e as minhas orientações. É simples assim. E, claro, infelizmente, nós ainda estamos numa sociedade altamente carregada desse paradigma do homem ser o tal príncipe, né? Ser o tal comandante de alguma coisa e ter aquela famosa frase do que atrás de um grande homem é sempre uma grande mulher. Isso para mim é a maior idiotice que existe, desculpe o termo. Aliás, e permite-me só um parênteses em relação a isso, sabes que eu há dias, curiosamente até ainda não partilhei, e é engraçado estares a falar nisso, porque uma das temáticas que eu escrevi sobre é exatamente, não, atrás de um homem não está uma grande mulher, porque no mínimo ela pode estar ao lado dele, não está atrás. E isto é uma crença que nós, e que tu sabes bem, que é um jogo de palavras, mas que tem uma força intrínseca diária na nossa vida. Quando tu dizes que está uma grande mulher atrás de um homem, tu estás a colocar a mulher atrás do homem. Exatamente. E na verdade isso não corresponde à verdade. Portanto, meninas e quem estiver desse lado, e homens também, naturalmente, sem dúvida que nós precisamos ter algum cuidado na comunicação, todo, não é? Porque se as palavras já têm uma representação mínima na comunicação, porque nós comunicamos muito mais pela emoção, portanto, pela comunicação não verbal, ao usarmos as palavras, se o fizermos de forma menos correta, significa que a nossa comunicação ainda nos vai colocar numa posição mais fragilizada. E esta frase que ao longo da vida é usada até em grandes discursos. N vezes, N pessoas. Eu há dias ouvia e fiquei aquilo tocou. Na verdade, não. Uma grande mulher não está atrás de um grande homem. Na verdade, uma mulher, quando muito, está ao lado de um grande homem, porque ela também é uma grande mulher. Com certeza. Perdoa a minha, mas eu escrevo muito sobre isso. Olha, vou-te dizer, é um bocadinho a minha bandeira, sabes? É a tal advogada do diabo, desculpa. Porque você acha que eu toquei na ferida? Eu gosto de dizer que eu tudo que conquistei na minha vida só conquistei porque eu tenho uma brutal mulher. Tem uma brutal mulher que está do meu lado, com certeza. Não existe essa história de estar atrás de mim, né? E eu deixo isso bem claro. Cada conquista que eu tenho não é minimamente relativo só àquilo que é o meu esforço. É relativo àquilo que é o esforço do casal, aquilo que é o esforço de todos, para que cada um conquiste o seu patamar dentro daquilo que são os seus objetivos. Que é muito aquilo que eu encontro que a Maria está a falar. E eu falo, eu só conquisto qualquer coisa, eu só conquistei qualquer coisa e continuo nessa evolução contínua porque eu tenho uma brutal mulher do meu lado, né? Assim como ela tem um brutal de um homem. Eu não menosprezo, eu defendo tanto de um lado como do outro, porque sem dúvida eu acho que para nós nos completarmos, como eu disse há pouco, tudo é dual. E a dualidade também passa por esse lado, seja de forma heterossexual ou com outra orientação sexual. Existe aqui, de facto, uma dualidade, portanto, respeitando portanto, o princípio de cada um. Contudo, não devemos, de facto, tirar ou seja, criar esse conceito. Tem que haver aqui um equilíbrio, portanto, aliás, se não houver equilíbrio, não é?
as coisas não vão Não mais cedo andam, ou mais tarde. não andam. É simples assim. As coisas não andam, não evoluem. Aí, obviamente, eu estou aqui ó, a dar também uma perspectiva do ser homem dentro desse assunto, né? Por quê? Porque eu sou um apaixonado por essa área do desenvolvimento humano. E quando nós falamos do desenvolvimento humano, é engraçado que eu dou aula de ética e nós falamos sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E aí falam que os direitos do homem é com H maiúsculo e por isso fala da humanidade. Eu falei, pois é, meu estúpido, porque é só você olhar para essa declaração quando foi feita e quantas pessoas tinham lá e verifica quantas mulheres tinham. E aí você vai saber por que o nome chama-se direitos do homem e não direitos do ser humano, né? E, mas porque tem um H maiúsculo, tá bem. Então, esses pequenos paradigmas que foram construídos a partir de seres numa época quando as mulheres eram extremamente reprimidas em termos da sua liberdade de ir e vir, da sua liberdade de ter a sua voz, da sua liberdade de poder ter as suas escolhas, né? Claro, Foram completamente. construídos orientações que são utilizadas até hoje, né? Simplesmente tentam modificar a maneira de um pensamento correto com desculpas, né? É a história do H maiúsculo, que é do ser humano, por isso que pode ser homem com H maiúsculo é ser humano. Sabes que, e isso levou-me, é engraçado, parece que isto foi combinado, o que é maravilhoso, só revela esta empatia e o carinho, porque eu acredito que nós atraímos semelhantes. Portanto, a Com ideia de certeza. que os opostos se atraem só no laboratório, porque na vida real nós só atraímos para perto de nós realmente porque temos coisas em comum, eu acredito muito nisto. E sabes que uma das áreas que eu tenho vindo, aliás, eu vou-te dizer e vou aproveitar, estou a preparar um programa que vai ser lançado, que tem exatamente a ver com isso, onde vou entrevistar mulheres, obrigada, Fantástico! mulheres que são pessoas comuns que realizaram e continuam a fazer coisas extraordinárias para que as pessoas percebam que não é preciso nós entendermos que são necessárias grandes feitos, grandes acontecimentos e que é possível passo a passo, sozinha ou acompanhada, naturalmente que eu para ir mais longe tenho que ir acompanhada, se quero ir rápida, eu até posso ir sozinha, contudo pode haver tropeços. Portanto, sem dúvida que acima de tudo o que eu quero, com o meu desejo quando eu pensei neste programa e que desafiei e que fui muito bem acolhida, inclusive por homens, vou-te dizer que quem me comprou, no bom sentido, esta minha, foi um homem, portanto, eu ainda não vou revelar totalmente porque não O seria justo. segredo também é a alma do negócio, é importante. Será dia 24 de Abril, sábado, e a verdade é que foi um homem que comprou, portanto, e por isso eu não sou, aliás, eu costumo dizer, eu para ser feliz também posso ter tomado decisões na minha vida de em determinado momento ter assumido que queria estar sozinha, mas eu acredito que realmente nós para sermos felizes precisamos de ter alguém ao nosso lado, esse equilíbrio. Por vezes há momentos em que se tu tiveste alguém ao teu lado durante muito tempo, também podes optar por estar momentaneamente sozinha. Portanto, desde que seja uma decisão que tu tomes por ti, lá está, e não em detrimento de alguém, eu acho que está tudo certo. Efetivamente porque mais cedo ou mais tarde a pessoa vai entender isso. Por vezes tem é que entender na dor, o que é pena. E então, isso que tu acabaste de dizer do homem com H grande, que é o tal, não é? O clichê normal da sociedade, eu acabei também, porque eu própria busco ajuda, a desmembrar essa frase no sentido de não, mulheres com M grande. Porque eu acho que é importante nós atendermos, até porque, repara, eu acho que isto também acontece por uma razão. Primeiro tem a ver com a parte histórica, não é? Se nós formos entender a história dos povos e a maneira como nós crescemos, mesmo desde o homem da caverna, não é? Em que o homem ia
caçar, era o homem, é representar a força, a conquista, e a mulher ficava em casa, portanto, a cuidar, no fundo, para proteger o lar, era a protetora. Depois evoluímos para outras, fomos evoluindo nesse contexto. E há referências que continuam, aliás, há culturas que ainda hoje, não é? Mantêm quase esse cerco fechado, até de motivo, enfim, que obviamente nos choca e que é possível que nós possamos, através destas pequenas partilhas, sensibilizar. Porquê? Porque não existe aqui a ocupação de um lugar pelo outro, a toma. Porque isso quando manifesta até uma necessidade, parece que eu estou aqui a entrar numa necessidade que se eu, para ser meu não pode ser do outro. E não é assim, porque se nós nos entendermos, eu acredito que efetivamente a mulher não é por acaso que foi moldada para realmente estar com o homem e o homem com a mulher. Portanto, de uma forma básica, poderão haver outros formatos e está tudo bem, depois estamos a falar também de energias e não vamos para aí. Mas eu acredito que se nós usarmos estes... Eu quando pensei na minha forma de comunicar e na minha forma de abordagem, eu sempre senti alguma rebeldia, e obviamente isto tem a ver com aquilo que eu fui na infância, e para teres ideia, o meu pai queria que eu, muito um rapaz, eu sou a segunda filha do casamento, a mais nova, uma diferença de 7 anos da minha irmã, que é mais velha, e o meu pai desejava muito, na altura, eu tenho 48 anos, vou fazer agora em junho 49, e a verdade é que na altura não havia ecografias, portanto, e quando eu nasço, é-me transmitido que houve aqui uma frustração pela necessidade de um rapaz. Essa energia foi-me trazida, tanto que eu quando era miúda, tu deves imaginar o que é que eu brincava. Subia às árvores, construía carros de rolamentos, portanto, toda a minha... Eu canalizei muito, posso dizer que eu lembro-me do primeiro dia que eu vesti uma saia. E eu tinha 6 anos e fui obrigada para tirar uma foto para a escola. E isto caracteriza realmente aqui alguma rebeldia, não de revolta, nem de sentimento de eu agora tenho que... Nada disso, até porque eu já fui e quero ser muito feliz ao lado de um homem, portanto não tenho essa crença de... Eu não comprei a crença de ver no sexo oposto aqui o lado oposto, de forma alguma, contudo fez-me foi acreditar que às vezes tu para passares, e quando comecei a pensar na minha comunicação, na questão também deste empoderamento feminino, essas bases permitiram-me entender de ser um bocadinho, eu advogada do diabo podia não, sabes, mas um bocadinho fora da lei, sabes aquela que... Olha, esperem lá, tu há bocado falaste da questão dos direitos dos homens. Por que não pensar nos direitos das mulheres? Não num sentido, mas para equilibrar, porque quando tu colocas o peso demasiado de um lado da balança, é necessário que tu, para equilibrar, então, e foi isso que eu fiz. E o mais curioso, Gustavo, é que a vida é tão generosa, tão intensa, que nos leva a viver coisas que em determinados momentos tu achas e pensas assim, porquê eu? Porquê a mim? Pá, será que eu precisava? E tu olhas para aquela dor, depois de passares pela situação e pensas assim, caraca, obrigada, bem-aja. Porque foi isso que fez e continua a fazer o ser que eu sou. E esta vontade que eu tenho de realizar, de ajudar e de facto de me doar, que foi aquilo que tu falaste há pouco e tão bem, e tão bonito, tão fantástico, que não há outra forma de nós crescermos, não crescermos ao lado de alguém e de nos doarmos ao outro. Eu acredito nisso, sabes, a gratidão é algo que eu aprendi a trazer para a minha vida. E também através do empoderamento feminino, uma das coisas que eu tenho percebido é que o mundo tem muito mais mulheres. E costuma-se dizer que se tu não as podes vencer, não é? Junte-se a elas, com certeza. Que acaba por ser mas até uma visão contrária, porque eu acho que se criou foi a necessidade de criar um núcleo de quase de defesa, que empoderou mais também se calhar pelo formato, não sei se será da escassez. Nós tecnicamente usamos às vezes, quando usas a questão da escassez, tu acabas por lhe dar maior força. E eu vejo aí sim
Então eu acredito que nós precisamos de ser muito mais equilibrados, de entender muito mais o homem, da mesma forma que eu também uso muito os meus conteúdos para também, no fundo, que a mulher, porque também há o contrário, não é? Pela energia da revolta, da raiva, da vivência que alguém não conseguiu ressignificar, e também existe esse lado. Então, há que criar este equilíbrio e entender. Há uma coisa que eu acredito, que em todos os desafios que a vida me deu até hoje, fui eu que me coloquei lá. E eu até há bem pouco tempo atrás, eu quando me via num desafio, sabes o que é que eu fazia? Eu culpava o outro. Eu tinha naturalmente uma necessidade de colocar a culpa no outro. A verdade, quando eu entendi que era tudo aquilo que eu fazia, tudo o que eu pensava, não é? Corpo e mente formam um sistema único e, como tal, eu não me dissocio, portanto, eu não me decapito diariamente, não é? E quando eu comecei a entender que a forma como eu pensava, a forma como eu comunicava, a forma como eu comia, a forma como eu realizava, era o todo e era aquilo que eu lançava, portanto, eu lançava a semente à terra e que aquilo que eu recebia era em função disso. Sim. Eu comecei a entender isto de uma maneira que realmente me trouxe... Eu escutei uma frase, através até de um mentor chamado Vitor Damasio, que ele fala uma coisa fantástica, que é: você atrai o cliente que você é. Isso não tem a ver com vendas, tá bem? Ok? Quem está ao olhar isso só como vendas está a limitar o pensamento. Você atrai aquilo que você é para as pessoas, você atrai aquilo que você faz para as pessoas, você atrai aquilo que você pensa de tudo. Por mais que você fale, eu não quero isso, você vai atrair aquilo que você age. O seu pensamento da revolta, o seu pensamento do julgamento, o seu pensamento de tudo aquilo que você traduz no seu dia a dia, não é aquilo só que você fala, mas aquilo que você pensa, aquilo que você emana para o universo, você vai recebê-lo. E isso tem a ver com energia? Claro que tem a ver com energia. Sim, tem a ver com quântica, não é? A quântica estuda muito isso. E é claro que tem a ver com energia, e aí eu desmistifico sempre aquela história de quem diz que não acredita em energia. Agora vamos começar a participar, vocês estão aqui, ninguém até agora participou e é importante que vocês participem. Quem aí acredita ou não acredita em energia? Quem acredita, escreve aí acredito, quem não acredita, escreve aí não acredito. E eu vou passar essa pergunta para si. Não, mas eu não ia responder, e na verdade é o que é, não é? Não é só uma questão do acreditar, mas também um pouco o que é, o que estamos, porque muitas das vezes leva-se a falar da energia no campo do esoterismo, não é? Na questão das... e há aqui, obviamente, na minha opinião, que tanto a energia é muito mais do que não tem nada a ver com isso, quer dizer, na minha concepção. Ana disse que acredito. Quem mais acredita em energia? Walter diz que não acredita. Quem aí acredita e quem não acredita? Vamos ver aqui, vamos fazer aqui uma enquete rápida. Quem acredita e quem não acredita? Pessoas, Marisa acredita. Walter não acredito. Bom, nós agora para entender também estas respostas seria entender qual é, não é? Qual é a crença. Qual é o paradigma que está por trás disso? Por trás disso. Numa maneira simples. Maria, acreditas ou não em energia? Rita diz que acredita. Sim, a Rita acredita. Sim, a Ritinha, a minha querida Rita. É assim, eu acredito. Aliás, eu costumo brincar com uma coisa que é, nós basta olharmos para a questão dos telemóveis. Não é? Nós antes comunicávamos, e eu sei que se houver aí engenheiros que vão questionar isto, pelo menos vão fazer uma abordagem diferente, mas nós antes, para comunicarmos com alguém, tínhamos de ter um fio, não é? Hoje nós, através de ondas, conseguimos estar a falar com alguém do outro lado do mundo. E portanto, a energia nada mais... Aliás, hoje é possível medir a energia das pessoas. Existem máquinas, portanto, por isso é que eu há pouco falava que não tem propriamente, na minha concepção, a ver com... Quer dizer, pode ter a ver para quem acredita e para quem quer levar para esse lado, mas a minha concepção de energia tem muito a ver com, portanto, este formato da área quântica,
no que respeita à partilha, à forma de analisar. O nosso corpo tem inclusive diversos níveis, não é? De energia. Como você adora, são 7. Exatamente, São eu ia dizer 7 isso. níveis de É energia. verdade, que é através depois, portanto, há uma grelha específica que se pode, e mais, e a forma como eu me coloco, tu há pouco falavas e muito bem, que és mestre nisso, que a forma como eu me coloco na questão do atrair, eu emano, não é? Uma determinada energia e vou atrair, portanto, eu posso mudar o comportamento de alguém com a minha própria energia. Isso, aliás, se nós pensarmos num teste tão simples que obviamente tem a ver não só com a energia, mas com a forma que eu me coloco, mas que vai dar, que é, eu vou a uma repartição, a um espaço público, não é, de atendimento, e alguém está ao balcão e atende. E eu saí de casa e acabei de ser multada à porta desse estabelecimento. Eu alterei o meu estado fisiológico através da adversidade e do desafio pelo que eu passei, eu mudei a minha energia. Então, o meu nível ou seja, como se a minha água tivesse, se nós pensássemos nisto num copo de água translúcido, terei ficado um pouco turvada. Quando eu entro naquela repartição e sou atendida por alguém, se a pessoa que também estiver do outro lado tiver efetivamente uma energia adversa ou estiver, nós vamos entrar em choque. Eu tenho duas possibilidades, que é, ou eu alimento esse lado dessa energia, não é? De alimentar e criar adversidade, ou ao contrário, eu conto até 10, eu tomo esta consciência. Como é que eu faço? Eu posso-vos dizer aquilo que eu faço, porque eu antes eu questionava. Eu digo, olha, desculpa, mas está mal disposta porquê? Eu estou aqui, porque é que não me está a atender bem? E era um bocadinho assim este formato, é verdade, não vale a pena dizer que não, porque há pessoas que me conhecem há muitos anos e sabem que quando eu Mesmo comecei a perceber. quando ouço você falar isso, é como eu te conheci. Você era Verdade, assim. aliás, exatamente, o Gustavo, é verdade. No entanto, eu procuro, não direi sempre, porque o sempre e o nunca não existem, não é? A maioria das vezes eu tomo na consciência de, ok, a reação vem, eu sinto, eu tomo foco no meu corpo, através da temperatura, através de uma série de condicionantes que o meu corpo, no fundo, vai-me guiar, e eu entendo que aquilo está-me a criar um embate, então eu conto, chamado contar até 10, ou seja, eu reflito e penso, ok, calma. E a seguir eu transmito à pessoa aquilo que eu quero que ela me dê. E eu altero o estado daquela pessoa. Chama-se isso um contraciclo de quebra de estado e, portanto, sem dúvida é possível. E eu posso fazê-lo através das palavras, eu posso fazê-lo essencialmente através da comunicação não verbal, através do rabo, através da alteração da minha respiração. Portanto, há uma série de técnicas na PNL, e não só, como tu bem conheces, que é possível, sem dúvida, fazê-lo e colocar em prática. Isto é energia, sem dúvida. Porquê? Porque eu altero a minha forma de estar, automaticamente mudo o meu campo energético, não é? Nós distamos cerca de... Há defesas e defesas, mas há quem defenda até 3 metros, isto depois tem a ver com as frentes, portanto, teóricas, de teoria, não é? Em que tu intervens no campo de alguém. Nós hoje, a Rita diz através da paciência, é verdade, a Rita trabalha a equipa, é verdade. É comprar a crença, minha querida. Nós compramos eu brinco, a Rita, eu brinco muito com esta compra de crença lá no gabinete dela, portanto tem o gabinete de arquitetura e da equipa e eu falo muito também nesta questão de, olha, vamos comprar esta crença que é melhor. E portanto, é pensares nisso, que claro é que tu queres alimentar, aliás há uma metáfora muito interessante, não é, que é qual é o lobo, não é? O lobo que tu queres alimentar, se é o lobo mau ou o lobo bom. E sem dúvida nós temos sempre o livre arbítrio. Com certeza. Mesmo com uma situação que se tenha ocupado nós numa situação menos positiva, de raiva, porque se eu parar, agora se eu for sem pensar, aí aliás, eu só penso que o meu reto, eu quando tenho uma reação, uma contra-reação,
e tu isto poderás... Aliás, o Gustavo, para além de ser um excelente mentor nesta área da questão da produtividade, é um grande exemplo, sem dúvida, porque eu acompanho e sei o trabalho que ele desenvolve, aquilo que faz diariamente, portanto, é importante colocar os olhos no Gustavo nesta medida da produtividade, porque é preciso fazer para acontecer, porque as coisas não caem do céu, a chuva e pouco mais, não é? Mas na realidade, nós, portanto, aprendemos pela repetição e pela emoção. E o Gustavo passa um pouco essa fórmula diária. Nós às vezes afastamos-nos da dor pelo facto de... Verdade, Gustavo? A gente só busca alguma coisa através de dois fatores, né? Ou fugir da dor ou ir ao encontro do prazer. Tem essas duas fórmulas, né? E a maioria das vezes, grande parte das vezes, nós fugimos da dor. Verdade, É mais completamente. fácil, isso tem a ver com o nosso cérebro. Nosso cérebro foi feito para absorver energia e não para gastar energia. Né? E falando um pouquinho de energia, e eu vou dar o meu paradigma, ok? Isso é a minha crença como é que é? Agarra a sua crença? Não, como é que você diz? Comprar essa crença. Comprar essa crença. Então, eu vou comprar essa crença, eu quero que você compre também. Eu não acredito em energia. Ok. E eu trabalho com energia. Por que eu não acredito em energia? Porque energia não é uma crença. Ok, Por já ela percebi. não ser uma crença, eu não posso acreditar em algo que existe. Isso não é uma crença, isso existe. Nós só respiramos porque nós temos ATP, que é energia dentro do nosso corpo. Nós só Verdade. sobrevivemos porque temos energia dentro do nosso corpo. Nós estamos iluminados porque tem energia. Sim, mas podes comprar a crença de fazer para mudar a tua atitude em Com relação... certeza, isso é perfeito. Isso eu concordo em gênero no grau. Eu gosto sempre de brincar com essa história. E nós tivemos Sim, aqui verdade, e várias faz pessoas. A todo o Rafa sentido. teve aqui, foi a última pessoa que escreveu que acreditava em energia, uma grande amiga também. E isso não tem a ver com crença. Eu não acredito ou deixo de acreditar. Por que eu digo que eu não acredito em energia? Porque ela não tem crença para ser acreditada. Ela existe, Ela ponto. existe, Né? claro. Então, não tem a ver com acreditar ou não acreditar. Eu gosto sempre de brincar com isso, principalmente quando eu dou alguma formação dentro da área da medicina chinesa, que é uma das áreas que eu tenho de especialidade, e que nós trabalhamos com energia. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta: vocês acreditam em energia? Mas normalmente 100% das pessoas dizem que acreditam. Né? E eu falo, poxa, eu não acredito. Aí fica todo mundo olhando para mim. Oi? Você vai dar uma informação sobre energia, sobre algo que mexe com a energia do nosso corpo, e tá a dizer que não acredita em energia? Eu falo, não! Como é que eu vou acreditar em algo que existe? Isso não é uma crença. Eu não estou a querer acreditar em alguma coisa, certo? Já era descredibilizar, verdade, verdade. Então, eu não acredito ou deixo de acreditar, ela existe, ponto. O que eu utilizo dessa energia, o que eu utilizo através dessa energia, ou com a forma que eu lido com essa energia, e que vai modificar tudo aquilo que tem em volta de nós. Já está comprovado cientificamente que nós temos um nível de volume energético no nosso corpo. Isso já está comprovado. São 21 gramas. Tem um peso. 21 gramas. Se vocês depois tiverem a oportunidade de assistirem um documentário sobre 21 gramas, é espetacular. Por quê? Porque fizeram um estudo nas pessoas que estavam no momento da morte e colocavam ela numa balança, e quando o campo energético saía do etéreo, do corpo, né, saía do corpóreo para ir para o etéreo, ele descolava-se, e esse descolamento eram 21 gramas. Todas as pessoas perdem 21 gramas depois que saem do corpo físico. Então, é uma energia que existe em volta do nosso A corpo e vida, tem um sim. peso. Ela tem um peso específico, que por acaso agora já sabe que são 21 gramas. Né? Mas isso tem a ver com aquilo que é algo que existe. Mas a transformação daquilo que existe naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, obviamente, vai definir tudo aquilo que está em nossa volta. Por quê? Porque nós podemos emanar dor ou emanar prazer. Nós podemos emanar raiva ou podemos emanar amor. Tudo depende daquilo que você jogar para fora. Né? Claro, eu estou tentando aqui lembrar o nome, se eu não me falha a memória, tem a ver com o livro do Stephen Covey, que são os Dos dois, sete hábitos, 12, dos sete hábitos. os sete, não, na verdade foram os 12 hábitos altamente eficazes.
sim, Ele depois tirou vários livros em relação a isso. Ele teve sim, outro, sim. foram os sete hábitos de uma pessoa altamente produtiva, uma coisa assim, Era né? altamente eficaz, sim, sim. Aliás, eu tenho esse livro. E ele fala sobre, eu não lembro propriamente se essa história é desse livro, né? Mas ele fala sobre o cão que entra numa casa com 100 outros cães. E que quando ele entra com 100 outros cães, ele ouve falar que lá esses cães são muito acolhedores. E ele chega muito animado, com o rabo abanado, muito feliz. E os outros 100 cães, vendo aquela reação desse cão, o que fazem? Também abanam o rabo e começam a ladrar felizes e acolhem esse cão. Um outro cão que vivia naquela localidade sempre achava que aqueles 100 cães eram problemáticos, que não poderia estar ali. E ele entra desconfiado, entra a porta dentro, porque ouviu a história do outro que foi lá e correu tudo bem, mas ele entrou desconfiado e quando viu aqueles 100 cães na frente dele, começou a rosnar. O que aconteceu com esses 100 cães? Também começaram a rosnar para ele. E ele pensou, tá a ver? Eu sempre tinha certeza, esses 100 cães são problemáticos. E foi embora. Qual é a diferença entre um e o outro? Foi a forma como ele lidou, ou a forma como ele se demonstrou para o outro. E isso fez com que houvesse a reação de todos os outros perante ele. E essa dialética acontece com tudo na nossa vida, com tudo. Tudo aquilo que nós emanamos para fora acontece conosco. É É, tudo que nós incrível, lançamos na é Terra, ela. inacreditável. Eu comecei contando um pouco aqui uma história que se calhar você nunca ouviu essa história. Eu passei por vários momentos de revolta e de gratidão, vários. Mas eu conheci a gratidão na minha vida quando eu sofri um grande acidente. E que esse grande acidente fez com que eu ficasse um ano de recuperação. Eu sofri uma fratura no maxilar em 3 lugares. 2 dias antes de eu fazer uma viagem para o carnaval. Eu morava no Rio de Janeiro e ia fazer uma viagem para a Bahia. Quem já ouviu falar do carnaval do Rio de Janeiro ou do carnaval da Bahia deve imaginar o que é ir para o carnaval nessa altura com 19 anos. Ok? Então, só que eu estava na faculdade e nessa faculdade eu era o representante dos eventos culturais, né? Aliás, era o presidente de eventos culturais do diretório acadêmico. Então, era eu que organizava as semanas acadêmicas. Né? E eu acho que foi sexta-feira, acho, não tenho certeza. Sexta-feira, nós tivemos o último dia da semana acadêmica e eu ia viajar no domingo para a Bahia. Né? Ia de autocarro para a Bahia, né? Ou de ônibus, brasileiros aqui. Né? E sofri esse acidente tentando separar uma briga. Levei um murro, um gancho que me fraturou o maxilar em 3 lugares. Obviamente, fui para uma cirurgia, tive que colocar parafusos, fiquei com a boca amarrada literalmente durante algum tempo. E obviamente não fui para essa viagem. E obviamente isso me trouxe uma revolta muito grande. Eu queria ir para o Carnaval da Bahia, eu tinha 19 anos. Então, para mim aquilo foi uma desgraça. Eu até o último segundo, eu fui operado no domingo de manhã. E eu, para mim, até aquele momento, eu falei, não, não pode ser, eu tenho que ir pro carnaval, tá tudo comprado. Né? Pronto, basicamente, o autocarro saiu e eu depois vi nas notícias que esse autocarro bateu e a pessoa que estava sentada no meu lugar morreu. Então, da revolta à gratidão foi um salto muito grande. Se calhar foi uma das primeiras vezes que eu senti gratidão na minha vida de uma forma tão intensa. Foi literalmente o senhor lá em cima falar, Gustavo, tá aqui mais uma oportunidade, aproveite-a, use-a da melhor forma. E eu acho que desde então eu tento construir a minha vida nesse sentido, tentando dar um pouco de mim para outra pessoa, dar um pouco de mim para o próximo, fazer um pouco melhor do que eu fiz ontem, porque alguém lá em cima me deu mais uma oportunidade. Me disse, não é agora, tá quieto, mas eu não ia pelo prazer, porque tinham pessoas ao pé de mim que falavam, Gustavo, não vai, não vai. Algo me diz que você não deve ir. Eu ouvi tantas vezes isso antes de acontecer esse acidente. Só que ou a gente busca o prazer, ou a gente foge da dor. 2 caminhos. É simples. Só que pelo prazer, eu não estava a ouvir. Então eu precisei ter a dor para conseguir fugir dela.
E isso fez me impedir de ir mais à frente. Portanto, sempre quando acontecer alguma coisa ruim ou menos boa consigo, acolha. Não ignore. Nada acontece por acaso. A Maria já falou isso hoje várias vezes. Nada acontece por acaso. Existe um porquê das coisas acontecerem. Você pode não compreender hoje, mas amanhã possivelmente pode vir o porquê disto. Então foi um dos momentos que mais gratidão eu tive na minha vida. Tinha eu 19 aninhos. Do momento da revolta, o momento de gratidão foram dias, mas que trouxeram essa tal realidade de vontade de crescer e desenvolver a mim, poder doar-me ao outro e poder evoluir. Eu tento buscar isso todos os dias, todos os dias. Todos os dias eu tento dar um pouquinho mais de mim e que isso possa ajudar ao próximo, sempre. E quando eu ajudo o próximo, eu ajudar a mim. Certeza, mais que absoluta. Né? E isso também é empoderar. Sem dúvida. Aliás, quando tu trazes recursos que te agregam valor, a partir do momento em que tu constróis e agregas, tu estás, aliás, é isso mesmo que o termo quer, não é? Acaba por querer traduzir, que é tu trazeres e agregares valor à tua pessoa, principalmente em primeiro lugar, isso é o que eu realmente acredito. Com certeza, com certeza. E a busca incessante da gente construir algo, né? E essa busca da evolução, ela nunca vai parar, né, Maria? Eu acho que nós estamos aqui para crescer, desenvolver, evoluir e aprender. E a aprendizagem é algo fantástico na nossa vida e que só permite nos gerar conhecimento quando nós colocamos essa aprendizagem em prática. Aliás, eu acredito que cada vez e hoje em dia, não é, com o acesso privilegiado que nós temos às novas tecnologias, eu acho que é a única coisa, talvez, uma das únicas coisas que ninguém te pode impedir de fazer, que é colocar-se no papel de aprendiz, ou seja, de que o outro pode te agredir, seja a tua disponibilidade para ires em busca, seja de tu colocares num modelo de aprendizagem. Porque se eu olhar para algo e achar que já sei, que já estou apta e que não preciso, eu não vou depreender, não vou aprender nada com aquilo. Mas quando eu me coloco numa posição de aprendiz e até observo algo que eu já vi milhares de vezes, às vezes até algo que eu já vi, mas eu nunca procurei olhar para aquela situação de uma forma diferente, ou seja dissociada, seja apenas numa posição de ok, deixa-me olhar para isto de outro prisma, não é? Porque quando eu olho de uma forma, se eu olhar para ti de lado, eu não vou ter a mesma percepção que eu tenho se estiver de frente. E, portanto, sem dúvida que colocar-me nessa possibilidade aumenta, não é? Portanto, aumenta o meu campo de visão e de percepção, sem dúvida. Com certeza. E eu acho que é uma forma de crescer diariamente, que é. Aliás, eu acho que com isto que nós vivemos, não é? Ainda estamos um pouco sem saber qual é que será o desfecho, e se calhar não tão rápido quanto desejaríamos. Eu ainda há dias dizia a um amigo meu que eu já nem questiono, quando eu lhe perguntei, mas tu achas que isto vai... E porque eu já nem questiono, porque eu acreditava piamente que no último desconfinamento que nós não iríamos voltar a fechar, portanto que eu sou uma crente de ver o lado positivo das coisas, a verdade agora já não questiono, então procuro, acima de tudo, eu também é algo que eu não controlo. E se eu não controlo, procuro não colocar tanta essa energia aí. E procuro colocar mais naquilo que eu controlo, que é naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu digo e nas pessoas que estão, no fundo, dependentes de mim e que eu tenho algum, direi, não sei se é poder, mas tenho pelo menos a responsabilidade de as educar, neste caso também as minhas filhas. E, portanto, há este lado de nós, e eu acho que nós temos esta, eu até me atrevo a dizer responsabilidade de te colocares neste papel de o fazer. Às vezes procuramos muito aquele lado que não está ao nosso alcance, que é de querer controlar aquilo que não é controlável.
E, portanto, se nós nos preocuparmos com este papel individual que nós podemos ter, seja primeiro na minha vida e naturalmente na vida das pessoas que eu tenho à minha volta, eu acho que é a tal história do, sabes, eu não mudo o mundo, mas eu ajudo a mudar, porque eu começo em mim e isto vai, é um jogo de dominó, não é? A gente lança uma, é como aquele joguinho que tu montas as pecinhas e vai. E, portanto, é isso que eu tenho procurado fazer, mesmo dentro deste volume todo que nós estamos. E acho que nós aprendemos, pelo menos, houve coisas que nos foram tiradas, não é? Que nós jamais pensámos. Eu hoje vejo que as minhas filhas vão ser, portanto, elas não vão ter uma infância. Nós já antes falávamos que os miúdos eram privilegiados. Há um ano e meio atrás dizíamos isso. Eu acho que hoje, se calhar, essa teoria cai um pouco por terra, na medida em que, pois, mas eu não vivi isto. Eu subia às árvores de forma livre, portanto, hoje uma criança, portanto, eu há uns meses atrás dizia à minha filha que ela não podia usar o telemóvel dentro da sala de aula. Às vezes tenho que lhe dizer para ela usar o telemóvel para ter aulas, porque às vezes na logística com os computadores nem sempre é possível ter portanto, um utilitário disponível. Há aqui um contrassenso muito grande, não é? Em questões educacionais, em questões de defesa, e então, e também porque não houve esta capacidade de dar esta resposta, e portanto eu preciso de me recolocar nesta nova normalidade e não achar que vem aquilo que eu deixei lá atrás. E portanto, esta adaptação, esta capacidade de me adaptar e de utilizar as ferramentas de forma a eu saber me recolocar, não é? Há 2 anos atrás nós estávamos em formação, fazíamos quase sem ter este conceito de estarmos a contar pessoas, não é? Contar espaços, metros quadrados, portanto nós éramos felizes se calhar sem saber, em alguns formatos, não é? Porque não dávamos esse nome, não era necessário. É como tu dizes há bocado, eu não preciso comprar essa crença porque ela está mais do que explicada e existe. Usaste esse e na realidade, portanto, era algo que estava evidente, eu não precisava ter essa atenção. Hoje, isso leva-me a refletir e a ter esta, direi, necessidade no meu mapa de, espera, eu preciso me adaptar. E eu acredito numa coisa, sabes, que mesmo nesta minha construção e no trabalho que acabo por levar às pessoas, é sempre de me saber colocar, sabes, de me colocar no lugar do outro e acima de tudo calçar os sapatos que o outro calça. Porque de que forma é que eu posso olhar para o meu umbigo e refletir numa solução um pouco, ok, eu trago aquilo a mim e eu a seguir preciso refletir de que forma é que eu calçando o sapato do outro, como é que aquilo me pode levar um pouco mais longe, não é? E portanto... é aprender com o outro, né? É você literalmente aprender com os passos do outro e não simplesmente olhar para o resultado final, mas perceber o caminho. Qual foi o caminho que foi feito? Quais foram os passos que foram dados? E é literalmente calçar os sapatos, calçar as botas, né? As pessoas muitas vezes julgam os outros perante aquilo que elas têm ou deixam de ter, mas ninguém calçou as botas para verificar qual foi o caminho que foi levado. Eu acho que quando as pessoas me questionam se... E obviamente quando se entra num ato parece que não se vê a luz ao fundo do túnel, é uma sensação de que estás perdido, não é? E portanto, quando tu te agarras, é como estás no meio do mar. E eu, por acaso, já tive uma experiência bem dramática de poder morrer afogada há uns anos atrás. E, portanto, a sensação, para quem já passou por ela, não é? É, de facto, tu agarras-te a qualquer coisa. Portanto, se te aparecer ali alguém, por isso é que é preciso até ter algum cuidado quem se aproxima para ajudar, porque a primeira sensação é que tu, quer dizer, tu acabas por te afogar com outra pessoa. Porquê? Porque tu estás, é o ato de desespero. Quando tu consegues observar isso um pouco de fora, é na realidade fazeres entender à pessoa que é assim, ela tem os recursos, na maioria das vezes, ela tem os recursos que necessita para sair daquela situação. Pode precisar de auxílio para os saber usar.
Eu procuro sempre, dentro das ferramentas que utilizo junto das pessoas com quem trabalho, que, acima de tudo, fazer entender isto à pessoa. Para quê? Para que ela não dependa de mim. Porque se eu coloco o meu trabalho ou a minha função em ajuda do outro, mas que ele necessite de mim e cria essa dependência, eu considero que ele não vai ser autónomo e não vai ter essa capacidade para depois se desprender e fazer. Isso não faz muito sentido para mim. Então, eu acredito que, acima de tudo, e isto passa por esta etapa de empoderar alguém, que é, no fundo, tu capacitares a pessoa das capacitações que ela já tem. Na realidade, é tu teres essa capacidade de lhe passar, de a fazer ver o que já lá está. Tu és meramente, eu costumo dizer que eu não sou nem a tábua de salvação, eu não tenho respostas mágicas, muito menos uma bola de cristal, e portanto aquilo que eu sou é o meio, eu ajudo na caminhada, mas depois é uma ajuda maravilhosa, porquê? Porque na realidade eu ajudo aprendendo, que é outra coisa fantástica. Cada história que vem até mim, não percebo que nada acontece por acaso, é que cada pessoa que se cruza no meu caminho, ela vem para também trazer uma mensagem, ou se nós estivermos atentos, portanto, no processo de aprendizagem de alguém, está uma resposta para o meu próprio processo. E há aqui realmente uma simbiose, não é? Uma interajuda fantástica, de crescimento também para as partes. Hoje, eu acredito que a grande palavra de ordem de todo este processo de que iniciámos o ano passado, não é? No início do ano, será de adaptação. Quanto maior for a capacidade de uma pessoa de se adaptar a uma nova condição, maior ela terá a possibilidade de conseguir sair ou encontrar algo, porque é adaptação a novas regras de trabalho, adaptação a novas formas de se relacionar com o outro, adaptação para, enfim, realizar alguma coisa, adaptação para conquistar outra, adaptação em questões de saúde, adaptação em questões de, ou seja, e eu acredito realmente, e mesmo em questões de organização, porque eu acima de tudo, trabalho com pessoas diretamente, mas outra área que tenho desenvolvido tem muito a ver com a parte das organizações, portanto o mercado corporate, e a verdade que eu sinto é exatamente isso, é que quanto maior é a capacidade, mesmo nas empresas e nos grupos, de se adaptar, maior é o discernimento para sair daquele momento que cria, seja a angústia, a falta de resultados, seja a ansiedade, portanto, é esta capacidade de sair, que no fundo traduzida em produtividade é a tomada de decisão de sair do sofá, sabes? Quando tu tomas a decisão de eu quero sair do sofá para fazer algo, para ir todos os dias correr, para ir todos os dias fazer algo, o que me leva a tomar a decisão não é só definir aquilo que eu quero ou o motivo para agir, a motivação, mas acima de tudo a disciplina, depois de forma consistente, não é? Persistente. Aliás, a excelência passa muito pela persistência, né? Sim, sim. Eu sei que isto dói um bocadinho de ouvir. Eu adoro uma frase que eu adoro falar, que é: as pessoas não fracassam, as pessoas desistem. Elas não fracassam. Não existe o fracasso, existe a desistência. Existe e em prol disso o resultado da decisão que tomam, não é? Um bocadinho por aí. A persistência, ela justamente ela cria aquilo que você quer conquistar até você conseguir conquistar, né? E eu adoro quando falam de motivação. Ah, Gustavo, mas eu não tenho motivação. A maioria das vezes, porque eu tenho uma paixão, a Maria sabe, que é correr. Adoro correr, né? E é uma paixão que eu conquistei há 1 ano e meio, que eu chamava todos de loucos quem corria, né? Mas tive essa paixão que foi literalmente sair do sofá. E por isso não ignorem o poder do grupo. Nunca ignorem o poder do grupo. E a Maria falou isso e bem. Se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, vai acompanhado.
né? O poder do grupo, o Verdade. poder de alguém que lhe dê a mão, o poder de um mentor, de alguém que possa lhe ajudar no caminho, vai te levar muito mais longe do que aquilo que você está a conquistar hoje. É simples assim, né? Isso permite que a gente conquiste aí, determinados patamares que a gente nunca pensou conquistar, né? Então, E sabes, eu peço desculpa, deixa eu só concluir aqui esse raciocínio. E nós criamos aqui, e eu gosto sempre de bater nessa tecla, que nós devemos criar rotinas poderosas. Para quê? Porque essas rotinas poderosas, o que são, já agora, rotinas poderosas? São rotinas que você constrói para te transformar numa pessoa Kaizen, melhor a cada dia. São rotinas que vão te potencializar nas suas conquistas. São rotinas que vão te permitir, não é só o operacional. Por que existem muitas empresas que faliram, existem muitas empresas que não se conseguiram adaptar a essa nova realidade, existem muitas pessoas que não conseguiram se adaptar a essa nova realidade. É simples nós reclamarmos que a culpa é do outro, a culpa é da pandemia, a culpa é de qualquer coisa. Só que agir reativamente faz com que você perca grande parte da sua possibilidade de concretizar alguma coisa. Agir proativamente permite que você consiga olhar para além daquilo que está acontecendo. Ok, aconteceu. Isso depende de mim? Sim. Ok. Depende? Sério? Não, não depende. Você vai sofrer sobre isso ou vai olhar para aquilo que depende de si para permitir-te gerar um novo caminho? Ou mesmo seguir nesse mesmo caminho, mas de forma diferente. Existem 10 mil caminhos que nós podemos seguir a cada momento, a cada segundo. Só que você precisa escolher esse caminho. Qual o caminho que você vai levar? Cada um deles vai lhe dar um resultado. Você vai reagir àquilo que está acontecendo? Será? E será que isso daí simplesmente vai te levar para onde você quer chegar? Ou você está construindo os patamares para você chegar lá em cima? Né? Desculpa, Maria, te interrompi aí no meio do caminho. não, Mas não, não. é a Não, eu mesma... estava muito tranquilo, não, não interrompeu. Eu acredito que nós, isto vem por algo maior, que nós provavelmente não entenderíamos já, não é? Mas sim, por, para que nós também parássemos, isto fez-nos, acima de tudo, há aqui insights que nós podemos tirar de imediato, que é esta capacidade de facto de adaptação, é de nos fazer parar e de refletir, não é? De olhar verdadeiramente para aquilo que nós queremos, de olhar e cuidar do outro. Eu acredito que nós temos uma grande responsabilidade. Eu costumo dizer uma coisa às minhas filhas e principalmente às mais velhas, não é? Porque a mais velha tem 20 anos e a mais nova tem 8 anos. Portanto, Uma um distância intervalo grande. grande. E eu às mais velhas costumo dizer mesmo, é um pacto que se alguma vez eu souber que elas estiveram na rua, viram alguém a precisar de ajuda e que não foram em auxílio, eu as penalizarei por isso, porque isto é assim na vida. Tu há bocado falavas que a questão do auxílio, e eu acho que essa responsabilidade hoje, nós falamos muito da interajuda, mas eu acho que isso se calhar nunca foi ou não vai ser tão questionável, não é? O que é verdadeiramente ajudar alguém? É uma boa, pode ser até um bom tema para uma, quiçá, porque eu acredito que nós também, conhecimento traz responsabilidade e, portanto, eu falo disto porque eu própria já me aconteceu tomar consciência de que alguém pode estar a precisar de auxílio e eu pelo menos tenho essa responsabilidade de chamar a atenção, não é chamar a atenção no sentido de apontar o dedo, nada disso, é chamar a razão no sentido de trazer essa pessoa para ter esse auxílio. Claro que depois a pessoa tem o poder da decisão, não é? De querer ou Trazer a não. consciência, né, Maria? Sim, sim. Permitir a Agora, consciência. agora Agora, eu acho que sem dúvida, portanto, uma responsabilidade coletiva, que nós saímos daqui com essa, na minha opinião, com essa responsabilidade da coletiva, de auxiliar. Se isso vai acontecer ou não, confesso que tenho aqui algumas crenças, mas não vou partilhar hoje porque acho que não faz sentido e, portanto, voltando aqui à questão do tema, no fundo, o empoderamento feminino
ele é empoderamento feminino, como pode ser empoderamento no masculino, como pode ser num conceito de família, de pessoas, é muito no objetivo. Portanto, trata-se de tu saberes reconhecer primeiro a tua necessidade, é sem dúvida quais são. Aliás, eu há dias ouvi alguém a dizer, que tinha tido uma grande aprendizagem, acima de tudo, para saber aquilo que ele não queria, Isso já é não um queria princípio para a sua vida. grande. Isso já é um E isso princípio grande, já é muita coisa. porque quando tu tomas essa consciência, tu a seguir tomas uma ou podes tomar uma outra, que é tomar a decisão para. E, portanto, o poder da decisão é. Nós depois temos aqui, obviamente, alguns mecanismos de defesa que têm a ver muito com a forma e com o formato do nosso cérebro. Eu há bocado estava a falar por causa disso, a questão do reptiliano, não é? Que depois não aprofundei, também não. Que tem a ver com os nossos impulsos, tem a ver com a reação até quando estamos com o outro, porque tem a ver com esses impulsos diários que portanto, que o nosso cérebro nos lança ao parte portanto, do nosso terceiro cérebro. E, portanto, há aqui um conhecimento que nós, ao tomarmos isso como, se eu sei que eu reajo daquela maneira, porque, portanto, também é algo que eu não consigo controlar, eu talvez me possa proteger por vezes a não me colocar ou a não me expor a saber que vou reagir ou que não vou ter o poder de pelo menos tomar essa decisão. Portanto, e aquilo que eu acho que é importante é, sem dúvida, eu me conhecer. Quanto mais eu souber de mim, quanto mais eu souber a forma como eu giro, a maneira como eu reajo, a maneira como eu faço, eu terei de facto a capacidade então para depois poder agir em conformidade com os meus desejos, com os meus objetivos e com tudo aquilo que eu tenho à minha volta e de construir aquilo que eu verdadeiramente quero. E portanto não sou nem uma Maria vai com as outras, nem porque alguém me disse para eu ir porque era bom, nem porque a sociedade me ensinou que eu, sendo mulher, tinha que me comportar daquela maneira, nem só porque sou mãe ou porque eu tenho que ser assim, nem porque me disseram que eu tinha que estar numa torre à espera de alguém, nem porque... e por aí vai. E quando eu crio este formato de autoconhecimento, não é, pessoal, eu assumo a minha identidade, eu sei quem eu sou e então posso, não de forma presunçosa ou prepotente, nada disso, mas de forma tranquila, não é? Muito mais tranquila, eu acabo por ir, portanto, e sigo aquilo que eu desejo. E de facto mas espera aí, isso é tudo muito bonito, falar, eu tenho na prática. Claro, é isso sem dúvida que é preciso, portanto, fazer, assim como o Construir. Gustavo vai todos os dias correr, não é? Construir. E pedir auxílio, nós hoje temos vários formatos disponíveis na internet, temos pessoas que fazem esse trabalho e pedir ajuda, acima de tudo passa um pouco por aí. Com certeza. E, Maria, primeiro, gratidão a Cília, estava aqui a falar umas coisas maravilhosas. E boa noite, Kátia. E, Maria, antes da gente terminar, já estamos aqui, já quase à meia-noite, estamos em Portugal, aqui já são quase meia-noite. Quem está no Brasil ainda são 8 horas da noite, mas aqui já são quase meia-noite. Já é tarde, sim. E, eu queria primeiro fazer um print, um momento print. E vamos tirar aqui, eu vou só desligar aqui só um pouquinho os comentários, ok? Só desativar aqui os comentários. Vamos fazer um momento print. E o que eu vou pedir para quem está aqui agora? Escrevam uma frase daquilo que vocês ouviram hoje e que vocês trouxeram isso de insight, de aprendizagem. Postem nos vossos stories, me marquem, Gustavo de Dousart, marquem a Maria Forte 007, e que nós vamos repostar cada mensagem que nós recebemos. Tá bem? Então vamos fazer aquele famoso momento print e vamos falar assim que nem um ventríloco, daquele famoso sorriso em 3, 2, 1. E já está. Vamos ativar novamente os comentários. Maria, uma última palavra, uma última frase que você queira deixar aqui para nós. Vocês não apontaram, eu estou aqui apontando tudo aquilo que a Maria está falando. Tá bem? Estou aqui em um momento de aprendizagem, que é maravilhoso. Eu aprendo muito com esta mulher. Vocês não têm noção. Cada vez que eu paro para conversar com ela, são maravilhosos. Eu acho que esse é um ciclo, um circuito, no fundo, não é?
e eu sou muito grata realmente pelo teu convite. Eu apenas, se posso partilhar, porque na realidade isto é uma temática que é muito abrangente e, portanto, não nos deixa. Nós estaríamos aqui horas a Com fio a certeza, contar, com certeza. provavelmente. Eu deixaria apenas uma situação. Cada pessoa se encontra num determinado estágio da sua vida. E muitas das vezes nós temos a necessidade de olhar para o lado e achar que se aquela pessoa fez daquela maneira, eu já não vou, mas seja por incapacidade, seja por falta de amor próprio, seja por falta de há mecanismos de defesa que o nosso organismo cria e que me paralisa ou que me impede de eu achar que tenho esses recursos para poder, portanto, realizar. Eu sugiro que cada vez mais, e até atendendo a este momento em que, por um lado, nos foi obrigado a que nós, não é, a recolhêssemos, é que nós possamos pensar naquilo que verdadeiramente nós queremos, da forma como eu quero realizar, ou seja, como eu quero ver o meu mundo, como é que eu quero que seja o meu amanhã. E a partir daí, então, ir em busca de auxílio, porque existe muita coisa. Hoje em dia, a maioria dos conteúdos, utilizando técnicas, portanto, não há segredo. O digital veio para ficar. Nós O que é crescemos em meio maravilhoso. verdade, crescemos em meses aquilo que levaria anos. E, portanto, as pessoas neste momento estão a investir o tempo delas, a partilhar conteúdos, portanto, não sou eu, não é só o Gustavo, mas, portanto, muita gente, de facto, dedica o seu tempo a colocar conteúdos gratuitos nas redes que podem ajudar. Portanto, se as pessoas realmente forem e analisarem e forem em busca primeiro de saber realmente, até pode ser primeiro decidir aquilo que não querem, mas de tomar uma decisão, que é, será que eu quero continuar com a vida que eu tenho? Será que esta minha zona de conforto, este quadrado minúsculo, aqui é isto que eu verdadeiramente quero, é isto que me faz feliz? Epá, se não é, façam o favor de ir em busca de ajuda, façam o favor de acreditar que existe muito mais para além disso e que vocês não estão sozinhas, não estão mesmo. Não é? Aliás, eu não, como é óbvio, não vou entrar por aí, mas nós olhamos e pensamos, tu estás a falar porque para ti já é fácil. Não. Nós não conhecemos o outro, vocês não, portanto, naturalmente não, há pessoas que me conhecem um pouco melhor, não é? E, portanto, eu também já tenho tido os meus desafios. Aliás, foi nesses desafios que eu consegui verificar e mudar e crescer. Cada desafio hoje que eu passei, efetivamente tem feito a pessoa que eu hoje reconheço ser e que eu ainda estou nesse trajeto para me construir, para poder melhorar a cada dia. Portanto, é, acima de tudo, o poder da decisão, do livre-arbítrio de querer sair daí, essa zona de conforto, desse vitimismo, desse coitadinho, que eu não, confesso que eu costumo dizer que quando alguém me pede ajuda, eu tive uma pessoa que me disse há dias, olha, eu tenho alguém que está a precisar muito da tua ajuda, e aquilo que eu lhe perguntei foi, e essa pessoa quer ser ajudada? É porque não adianta o outro querer, se a própria pessoa que supostamente precisa de ajuda, se ela não quiser ser ajudada, não adianta. É isso. Existe uma crença antiga que é burro velho, mais vale matá-lo do que ensiná-lo. Não comprem esta crença, não é verdade. Nós temos Sempre é tempo. a pessoa em qualquer momento da vida, eu tenho 48 anos com muito orgulho, eu nunca me senti tão capaz para realizar aquilo que eu mais amo e que eu mais quero ser. E eu descobri isso de uma forma, é assim, sem filtros, há relativamente pouco tempo. E, portanto, acredito que é possível. E se é para mim, é para qualquer uma de vocês. Por isso, é acreditar e tomar a decisão. O primeiro momento é, este quadrado não chega para mim. E é possível. É só isto. Permitirem-se, né? Permitirem-se. Completamente.
Que pergunta poderosa, Maria. Jesus, que pergunta poderosa. Será? Existem dois paradigmas aqui, só para também concluir aqui. Primeiro, quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Se você não parar para observar aquilo que você está e saber exatamente aquilo que você não quer, você dificilmente vai conseguir mudar qualquer coisa na sua vida. É um primeiro paradigma. O segundo é, se você está apaixonado por aquilo que você faz, continue. Mas se você não está, não quer, não gosta daquilo que você faz, tem na sua vida, revolte-se e mude. Você tem que revoltar-se contra aquilo que você não gosta, mas a decisão é sempre sua. E uma das coisas terminando agora como nós começamos, por que esse empoderamento feminino casa-se com desconfinar o tempo? Porque eu colocar você como prioridade. E quando você coloca você como prioridade, o seu tempo é o seu maior amigo. O seu tempo é aquilo que você faz dele. O seu tempo é aquilo que você se permite construir através dele. Né? Então, o empoderar-se é isso. É você se colocar em primeiro lugar. Isso é no feminino, isso é no masculino. Em qualquer orientação que você tenha, é você colocar-se em primeiro lugar. Quando você coloca-se em primeiro lugar, tudo funciona a seu favor. Lembre-se, tudo aquilo que você emana para o